Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as tirinhas, né? É um texto tão legal, né? Um texto que todos nós, né, gostamos, né, de ler, principalmente no início, né? Como você está aí, né, no terceiro aninho, você já leu muito gibi, não é verdade? Ou então você está começando a ler agora, né? Começando a pegar gosto. E sempre a gente observa, né? Em algumas tirinhas, às vezes até em jornais, e em alguns textos diferenciados que a gente não tem muito contato. Às vezes você vê nos seus próprios livros, né, didáticos, nos livros da escola, sempre tem, às vezes até em matemática, às vezes em história, só que tem muitas e muitas tirinhas, né, no nosso livro de português. Você já deparou, né, observou lá, sempre alguma tirinha tratando de algum assunto, que às vezes nem é necessariamente falando sobre a tirinha, mas algum assunto que está inserido, que está lá dentro das nossas tirinhas. Então, é um texto bastante importante, né, para cada um de nós. É um texto bastante legal que trata das nossas, que trata da animação, né, traz humor, ok? Ó, vamos relembrar o que são tirinhas? Vamos relembrar? Com certeza você já sabe, você já tem, né, bastante conhecimento disso. Eu acredito, né? Você já assistiu às outras aulas, não foi? Sobre tirinhas, ok? Ó, acompanhe aí comigo na sua telinha. Leia aí comigo. Tirinhas. Estão vendo aqui, ó? Nós temos as nossas tirinhas, ok? Ó, aqui, ó, tirinhas. Aí, as tirinhas são uma forma divertida de gênero textual, com histórias curtas que proporcionam uma leitura muito atraente. Esse gênero utiliza-se de quadros para narrar um fato, ok? De fato, o que é um fato? É uma situação, algo que está acontecendo. Então, vamos voltar lá para o início aqui, ó. O iniciozinho aqui, vamos retomar aqui, ó. As tirinhas são uma forma divertida de gênero textual, com histórias curtas que proporcionam uma leitura muito atraente. O que seria atraente? Algo que chama atenção, algo que chama a sua atenção, algo que vem para chamar a sua atenção. Você vai observar uma coisa ruim, até chama atenção, mas para o lado negativo, né? O lado que não é legal. Já a tirinha não, ela chama você para algo que às vezes está acontecendo no decorrer do dia a dia, algo que está acontecendo na política, algo que está acontecendo em determinada situação, ou então algo que você pode até pensar assim, eu já vivenciei isso já aconteceu comigo. Quantas vezes, né, você lê uma história que você falou, isso é a minha vida, isso aconteceu, quando você observa lá os acontecimentos dentro da tirinha, e você pensa assim, isso já foi algo que aconteceu comigo. Então, as situações do nosso dia a dia. O gênero utiliza-se de quadros para narrar um fato. Quando fala tirinhas, ela vem o quê? É uma ramificação, é algo que vem da história em quadrinhos. Então, como é que eu posso trabalhar quadrinhos sem os quadrinhos? Então, uma das características da tirinha são os quadrinhos. Existem quadrinhos na tirinha. A tirinha é feita por quadrinhos, ok? Que narra um fato, um acontecimento, algo. Geralmente, ó, continuando aí, ó, observa aí, ó, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, no máximo. Na maioria das vezes, na forma de humor. E são muito encontradas em jornais. As falas são registradas em forma de balões ou onomatopeias. Os balões, observa aqui comigo, ó, os balões eles servem para quê? Para indicar a fala do personagem. E nós vamos ver mais à frente, bem direitinho, cada
parte, né? Cada balão, alguns balões principais da nossa tirinha. Então, eu vejo mais em quê? Eu vejo mais nos jornais, só que hoje em dia a gente não vê muito jornal, o jornal impresso, né? É difícil algum lugar ter. Então a gente encontra muito, de fato, nos próprios gibis e algumas revistas também, e no nosso livro didático. Às vezes a gente não tem acesso, às vezes a gente não tem acesso ao gibi, ou às vezes você pensa assim, não tem como eu estudar, ler o gibi, porque é caro, ou então alguma coisa assim, mas você tem acesso a essas tirinhas através do seu livro didático, como eu já falei. Então você observa lá. E além dos balões, nós temos também as onomatopeias, que são o quê? Que são palavras que simbolizam som. Quando algo cai no chão, pá! Aquele pá que está lá escrito, né? Lá no gibi, ele simboliza o quê? Ele simboliza um barulho. Quando um animal faz algum ruído no gibi, aquela palavra lá é uma onomatopeia. Porque a gente sabe que no gibi, na escrita, não tem como fazer som. Não tem como emitir o som. E se vocês observarem, automaticamente, quando você lê o gibi e tem lá uma onomatopeia, bum! Você automaticamente lê como se fosse aquele barulho. Como se fosse aquele bum! Não é assim? Comigo é assim. Então a onomatopeia serve para isso, para você se sentir como se aquele gibi, como se aquela historinha, ela fosse um desenho animado. Como já até transformaram muitos gibis, muitas historinhas, né? Quase que, acho que todas se transformaram, né, em desenhos animados. Aí você vê o gibi, você vê a tirinha dentro desse contexto, ok? Então as onomatopeias são palavras que imitam os sons, todos os sons que tem dentro das historinhas. Porque você já imaginou como que o autor, como que o escritor, né, como que a pessoa que fez aquela historinha ia expressar isso? Então é muito, muito e muito detalhes. Não esqueçam, queridos, que ela tem que ter o quê? Quadrinhos. Uma história em quadrinhos, sem quadrinhos não tem como, ok? E sempre, professor, mas eu já vi historinhas bem curtinhas que não tinham nem balão. Não tinha nenhum balão de fala, nenhum balão de nada. Mas pode sim acontecer. Mas porque as expressões são muito importantes. Ok? Observa aqui comigo. Ó, esses balões aqui estão diferentes. Não é verdade? Olha aqui, ó. Magali Baby, avião. O título da história é avião. Aí aqui, ó, na Mônica. Ó, estão vendo? A mãe dela, aqui quer dizer que ela está falando aviãozinho. Não tem aquela brincadeira, né, que a mamãe faz com o bebezinho, fala, vamos lá, olha o aviãozinho, não é assim? Pois é, aí aqui, ó, a mãe do Cebolinha, olha o avião. E a mãe da Magali, olha aqui, ó, olha o disco voador, né, olha a nave espacial. Por quê? Porque todos nós, né, a maioria, pelo menos, sabemos que a Magali come demais, né? Ela come muito, ela tem essa característica, né? Que nós vamos trabalhar um pouco sobre cada personagem lá mais pra frente, ok? Mas vocês observam aqui, ó, que todos, aqui, ó, um quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos. E o autor, né? A pessoa que escreveu a história, ela trabalha muito com a expressão. Tem alguma palavra? Não, né? Não tem nenhuma palavra, a não ser o nome do título, né? O título aqui da nossa tirinha. Mas aqui, ó, você entende que é aviãozinho, ó. Então, o autor aqui, ele faz a pessoa pensar. Nem sempre a tirinha vai ser um texto verbal, né? Vai ter palavras, pode ser não verbal. A expressão dentro de um texto desse é bastante importante. Vocês entenderam? Então, o texto nem sempre, no caso da tirinha, vai ter palavras. Vamos observar aqui, ó. Observa aqui comigo.
Ó, peguei esse gibi aqui, ó. O gibi, ó, é do Cascão, né? Aí aqui ele coloca o quê, ó? Ele coloca aqui na capinha, ó, uma noite de festa e pânico, né? Então a gente já sabe que a história principal dentro do gibi vai ser essa daqui. Só que no final do gibi tem o quê? Nós temos aqui, ó, a tirinha. E geralmente a tirinha vai ser do personagem principal do gibi. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Ihu! Que dia maravilhoso! Nunca imaginei estar aqui. Que lugar incrível! Vocês quase acreditaram, né? Olha aqui, ó. O Cascão pregando uma peça, né? Porque a gente olha aqui no primeiro quadrinho, né? Você fala, meu Deus, o Cascão tomou banho, o Cascão tá na água. Aí aqui, ó, ele falando, olha que legal, né? Se admirando. E no final ele estava em quê? Ele estava apenas numa pintura, né? Porque a gente sabe, né? Que a característica também dele é de não tomar banho, né? Não gostar, que não é legal. Depois nós vamos falar sobre isso. Ó, então ele fez essa brincadeira aqui com a escrita, que é muito usada pelos autores de historinha em quadrinhos, de tirinhas, ok? Muito usada por eles. Por quê? Porque brincam com a imagem, brincam com o imaginário, brincam com as situações dentro da história. Então não é simplesmente você... Eu li muito e leio gibis até hoje, né? Assino os gibis, tenho gibis. E eu acho muito interessante porque a gente se sente. A gente se sente dentro da história. Eu, quando comecei a ler, foi através de gibis, porque eu queria que alguém lesse. Então você às vezes fica, né? Mãe, pai, alguém pedindo para alguém ler. Hoje tem também, você vê na internet, tirinhas, historinhas em quadrinhos, né? Então hoje esse acesso está mais... É fácil, né? Você não precisa, às vezes você não tem o gibi físico, né? A gibi físico, mas você tem ele virtual, né? Nós estamos na era virtual, então às vezes você tem ele lá virtualmente e você vai entender cada parte da história. Você pode fixar, você pode pegar uma parte e entender como a tirinha. A tirinha é um resumo. É um resumo, muitas vezes, daquilo que passou tudo no gibi, tem lá o resumo, uma história curta, né? E bem humorada, com uma piada rápida, ok? Tudo certinho? Deu para entender? Deu para voltar um pouco o que é a nossa tirinha? Agora eu quero que vocês assistam um vídeo rapidinho de uma tirinha. É uma tirinha dentro do vídeo, é bem rapidinho para vocês observarem um pouquinho do que é uma tirinha, né? Nessa prática nós já vimos uma aqui, né? Essa tirinha aqui da Magali, o avião, né? E agora vocês vão observar essa daí, ok? Vamos lá, crianças. Ahá, muito bonito, hein, senhor Escobedo? Colando durante a prova? Quem? Eu, professora? De jeito nenhum. Se eu estiver mentindo pra senhora, quero um raio cair em cima da minha cabeça. Ok, crianças? Vocês observaram? Ó, todos nós sabemos, né, que o Chico, ele é bem caipira, né, a fala dele, que ele não falou certinho, né, porque ele fala lá como o pessoal lá do lugarzinho que ele mora, né? Mas vocês entenderam a piada? Viu como é um texto bem-humorado? A professora viu que ele estava colando, né? Observou que ele estava de olho em alguma prova do colega, coisas que vocês não fazem, eu tenho certeza disso, né? E ele disse assim, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Todo mundo correu, por quê? Porque todo mundo sabia, né? Que ele estava de olho na prova. Então, eles ficaram achando que o raio ia cair, né? De verdade, ok? Que o raio ia cair de verdade. Tudo certinho? Crianças, então nós já aprendemos bem direitinho, né, o que é uma tirinha. E para você acessar essa e outras aulas, ou rever essa aula, não esqueça, tá aparecendo aí na sua telinha, vamos lá na nossa plataforma Eduque. Juntos nós somos mais. Tchau, tchau, crianças, até daqui a pouco.